Começando mais um podcast com negócios, e aí não é visão de negócios, é com negócios. A gente estava falando aqui, e aí já começando explicando, né? Podcast com negócios é do Café com Negócios. Estou respondendo a Jordana, que daqui a pouco eu vou apresentar ela aqui, e a gente estava fazendo essa confusão. E o Visão de Negócios é lá da Morena FM. Para falar hoje sobre o nosso podcast com negócios, o tema é Faça Você Mesmo. O mercado de trabalho está em transformação, ou seja, cada vez mais nós temos que fazer mais coisas por aquelas pessoas que nós não estamos encontrando ou, de fato, procurando corretamente. Então, tem muito assunto sobre esse tema de hoje. E para falar sobre esse tema no nosso podcast com negócios, estou recebendo aqui a minha amiga doutora Milena Mendonça, psicóloga especialista em psicologia organizacional, consultora de RH há mais de muitos anos. Mais de muitos anos. Eu vou ter que colocar 18 aqui, amigo. Já alcancei a maioridade. Você com 25 anos, quando tem 18 de experiência, não deu para entender isso aqui. Coaching, mentora de carreira, especialista em autossabotagem, mentora de headhunters, LinkedIn, Top Voice, carreira e muitas outras coisas. E muito do seu dia a dia, quem faz é você mesma, né? Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Recebendo também a minha amiga Jordana, minha professora Jordana Duenha, a diretora de educação profissional do Senac Mato Grosso do Sul. Minha amiga de longa jornada, não de Jordana, mas jornada, graduada em Ciências Econômicas, mestrado em mestrado em agronegócio, que ela já não lembra mais também sobre alguma coisa, tem que atualizar, porque já mudou tanto esse mercado. Tudo, Possui MBA em Marketing pela FGV e em Transformação Digital, Inovação e Futuro dos Negócios pela PUC Rio Grande do Sul. Há muitos anos também lá no Senac, em Mato Grosso do Sul, né, Jô? Aprendendo sempre. Djan, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante na atualidade, que é a transformação do mundo do trabalho e os desafios que isso traz, né, para o mundo dos negócios. O que era, o que está e o que vai ser esse negócio todo aí. E para fechar esse trio aqui, ou seja, esse time hoje do Podcast com Negócio, é um time completamente especial e diferenciado. Eu gostaria de apresentar o meu amigo Tiago Normando, empresário, sócio-diretor, diretor da comercial da FTX Negócios Imobiliários e Nova Morena Negócios Imobiliários, graduado em Direito com MBA, ou seja, já não lembra muita coisa, já né? É a mesma coisa, a gente, né? As nossas formações de origem, elas vão ficando, mas também não deixam de somar. Com MBA em Gestão de Pessoas e Negociação pelo INSPER, larga experiência em negociação de carteiras de recebíveis e principalmente de loteamentos. Seja bem-vindo, meu amigo Tiago. Djan, obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente tem muito para conversar hoje, principalmente sobre transformação de carreira, né? A minha foi transformada. A nossa, né? Todos nós aqui, acho que vai ser um bom bate-papo. Acho que a única carreira que não se transformou foi a minha, que eu continuo estagiário até hoje. Então, estagiário estou só aprendendo. Mas é estagiário de várias coisas, tá? Então tem que aprender um bocado de coisa. É, só aprendendo. Estagiário sênior, né, já. Para começar do começo, doutora Mi, e aí falando de estagiário sênior, como é que você enxerga esse mercado? Qual que é a sua primeira visão desse mercado em transformação, que a gente está brincando aqui, mas é algo sério, né? Que faça você mesmo no final da história. Nós estamos caminhando para o autosserviço em várias demandas, né? Qual que é a sua primeira visão sobre isso? Inclusive, já tem lugares, né? Tem muitas empresas que já se adaptaram e o autosserviço tem crescido cada vez mais. Mas eu vejo que há anos atrás não existia Uber, não existia iFood. Você já está indo direto ao ponto, pelo que eu estou entendendo. Então a galera foi indo. Então a sua visão é que esse monte de profissões que não existiam também contribui para isso. É mais ou menos assim. Sem dúvida. Eles roubaram, entre aspas, né? Eles pegaram muitos profissionais que estavam nas carreiras mais tradicionais mesmo e levaram para eles. Então, muita coisa se transformou, sem dúvida, nos últimos anos. Mas eles pegaram muitos profissionais ou esses profissionais não estavam satisfeitos e queriam a independência de tempo, qualidade de vida, e aí acaba buscando um outro tipo de trabalho? Acho que as duas coisas, né, Djan? Porque todo mundo sonha com ter liberdade de tempo, com não ter teto de ganhos, que é o famoso empreendedorismo. A gente sabe que na vida real, empreender não é fácil. Né? Eu estou empreendendo aí, acho que todo mundo, seja o intraempreendedorismo, você empreender... Tem que trabalhar, né? Na empresa tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso é um absurdo do empreendedorismo. Isso que é difícil. Eu queria fazer aqui, não é um absurdo isso? O empreendedorismo tem que trabalhar. Você vê onde que estava escrito? Onde nós fomos parar? Onde que estava escrito com quem isso? Que fala com para parar de trabalhar? Falando em sonho, Jô, falando em sonho e falando em empreendedorismo, tem que trabalhar, qual é a sua visão?
Bom, eu acho que tem muito assunto sobre isso, né, Djan? Acho que a gente está num mundo em transformação. Uma transformação trazida pela tecnologia, pela inovação, por tanta coisa acontecendo com a inteligência artificial e outros recursos todos. Uma mudança geracional, né? A gente tem novos tempos, novas pessoas, novos jovens. A Covid, eu acho que ela trouxe elementos novos para a nossa sociedade. A gente precisa repensou algumas coisas. Então, muitos fatores juntos, eles caem direto lá na empresa, caem direto no mundo do trabalho, né? E acho que o nosso papel como profissionais que estão atuando nesse mercado é de tentar encontrar as várias variáveis que estão colocadas na pauta e de que maneira a gente consegue somar a esse tempo que a gente vive, né? Porque é verdade que tem muita gente empreendendo por necessidade, sim, não por vocação. E isso é um desafio, né? Inclusive é um desafio para o mundo do trabalho mais padrão, para as empresas, vamos dizer assim. Que se todo mundo quer empreender, muita gente se achou nisso, né, Jô? Muita gente se descobriu, né? Vai pela necessidade e descobre uma nova... Uma coisa ali que eu sei fazer um bolo, sei tirar foto, e eu começo a fazer aquilo. Um novo MEI nasce a cada minuto. Cada segundo, né? Muitos MEIs nascem. Então, acho que tem bastante gente que acaba encontrando ali uma vocação e muita gente que vai por necessidade para sobreviver. Mas isso é legal também, né, Jô? Isso é bom. Olhando pelo outro lado... Vezes, né, você que está nesse mercado há muito tempo empreendendo, né, como nós todos de alguma maneira, mas trazendo aqui, todos os desafios que o empreendedorismo traz, né? Não é só vantagem, né? Eu tenho que trabalhar muito, às vezes muito mais do que quem está lá no emprego formal. Aliás, né? Eu acho que a vantagem é a menor parte da história, né, Thiago? O que você acha? Não é? Exatamente. Eu acredito que a gente faça isso por amor, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis o amor, tempo, né? que você leva, os desafios que você passa ali, até na retenção de pessoas, sobre cultura, aí a gente vai longe, fazer por paixão mesmo, né? E depois eu acredito que quando você entra nesse caminho, você não consegue voltar. Você se pensa fazendo outra coisa ou voltando lá para a CLT ou qualquer coisa assim, e você já não se vê mais ali. Aonde a sua CLT foi assinada a última vez quando? Rapaz, foi... Olha o tanto que é amor. Olha isso. 2011. Isso é o tamanho do amor da pessoa, porque a gente tem, hoje em dia, eu meço nesse sentido. Há quanto tempo a sua carteira não é assinada? Então, que carteira? Tem gente que nunca assinou a carteira. Exatamente. Mas isso é lindo, nós estamos brincando aqui, não sei o quê, mas tem muita questão do sonho. E aí, falando um pouquinho do sonho, Thiago, a sua profissão, o seu mercado imobiliário, ele vende muito sonho, muita ilusão também, sim, né? Igual a gente estava falando aqui, o mercado imobiliário hoje, assim como os autônomos, né, ele atrai muito essas pessoas que às vezes... Qual é a atração principal? A atração é um sonho de se ganhar muito dinheiro, de mudar de vida rápido, fácil, né? E às vezes algumas pessoas elas vão por esse caminho achando realmente que é tudo muito fácil, que você está indo para Disney, que você vai colocar um terno ali, vai vender, volta para casa com um apartamento vendido e na verdade a gente sabe que não é assim. A minha história de transformação no mercado de trabalho foi assim, né? Eu sabia onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, eu queria ganhar dinheiro. Mas espera um pouquinho. Eu sabia o que queria chegar, então pressupõe um planejamento. Sim. Sim. Ou seja, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Não vai ser da noite pro dia. Eu tentei várias coisas, errei outras coisas, até descobrir um caminho que existia uma possibilidade real. Nós estamos falando em quanto tempo, Thiago? Rapidinho, né? Uns 3 meses. 5 anos. Né? Uns 5 anos. Mas é a impressão que as pessoas têm, né? Quando olham de fora. Não, vai ser rápido. Boa, né, Thiago? Tanto é que a maioria das pessoas, quando vão até o escritório, porque a gente tem 7 anos ali de escritório, mais 3... mais 3 empreendendo. Então, eu, hoje, aos 37 anos, comecei 30 anos lá. As pessoas ou achavam que meu sócio era meu pai, ou que aquilo ali foi herança de pai para filho, né? Tinha que ter algum motivo para estar ali. Não sabe que o caminho, às vezes, é um caminho de desafio, de empreender mesmo, de errar até acertar e achar. Então, assim, sempre acho que é muito fácil. E isso é uma coisa interessante, né, Djan? Porque assim, o empreender com planejamento, com busca, com formação, com querer aprender, saber que eu vou errar, e se eu errar eu posso recomeçar. Isso é muito legal. Acho que tem gente que é vocacionado para essa coisa do negócio, né? Mas tem gente que não é. E aí acho que a gente tem que trabalhar sempre nas duas perspectivas, né? Porque tem gente que às vezes não está disposto a aprender, não entende nada de finança e quebra e se bagunça tudo, enfim. Então, isso é muito legal, acho que a gente poder olhar sobre essas duas perspectivas. Falando exatamente dos corretores de imóveis,
muitas vezes eles não estão preparados. Exatamente. Eles já chegam ali sem organização nenhuma, sem preparo nenhum, sem planejamento nenhum. E ali, realmente, se em 2 meses ele não fizer uma venda, ele não consegue permanecer. Pagar a conta. Aí ele volta. Por isso que ele não fica muito tempo. Então, da mesma velocidade que ele entra nesse mercado, ele sai. E a rotatividade, ele sai endividado, né? Porque ele fez um curso, ele colocou dinheiro na frente, ele ficou 2 meses sem receber nada. Ele comprou roupa nova, carro novo, tudo novo, e agora vai. E acreditando no mercado dele, né? Não está deixando de acreditar. Ele fez, só que tem algo que a gente não enxerga, que é o dia a dia, toda a organização, disciplina, que na verdade, a resiliência, que na verdade, quando eu estou empregado, a empresa já está lá funcionando, e quando eu vou para o autônomo, eu sou a própria empresa, né? Urgência, eu sou da minha época eu falei, acabei de escapar, que eu fui muitos anos, eu tive uma agência, uma das maiores agências de publicidade de Campo Grande foi a minha, considerada por mim mesmo. Mas era a minha, eu posso considerar. De grandes agências. Eu cheguei a atender 25 empresas eu mesmo. Então, assim, eu considerava que era grande. A média per capita do atendimento era alta, né? Só que a base era organização e disciplina. E isso, quando eu saio da empresa e vou para o autônomo, eu acho que não precisa ter, né? Quando eu olho para a empresa, eu falo, nossa, tá me dando saudade da empresa que resolvia isso, resolvia aquilo, né? É isso, Mi. Quando eu vou para o mercado sozinho, autônomo, eu deixo uma estrutura para trás, essa estrutura não acompanha a gente, né? Não. Quando você está na CLT, tem alguém vendendo por você, tem alguém administrando por você. Passando os perrengues lá por você nos resolvendo os pepinos, eu só vendo. Exato. O problema é de quem vai receber. Exato. Né? E aí, quando a gente pensa em empreender, é muito interessante. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E quando a gente pensa no trabalho autônomo, quando a gente pensa no novo empreendedor, claro, para ele dar certo, ele precisa fazer o planejamento. Mas a gente sabe que no papel, o papel aceita tudo, né? Chega na hora do vamos ver, não é bem assim. Chat GPT, eu vou fazer um planejamento. Então, por isso que um ingrediente fundamental para qualquer empreendedor e qualquer trabalhador, na verdade, é a resiliência, que é a capacidade de lidar com esses desafios. Os desafios, eles acontecem para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. A grande questão, o que faz a gente se destacar e ter sucesso na vida profissional, independente do que a gente escolhe fazer, é a resiliência. Esse ingrediente é demais. E a resiliência, Jô? E aí? Você sabe que hoje em dia... Aonde que a gente compra isso? Onde que a gente compra? Onde que a gente aprende? Com quem tem curso de resiliência? Autoconhecimento. Tem, aprender um bocado de Só tem que ter coragem para se conhecer, né? Para mexer nas gavetinhas, nas caixinhas. E você sabe que hoje, né, Dijan, se a gente for observar assim, as competências para o século XXI, que a gente vai vendo do Fórum Econômico Mundial e outros agentes que vão liberando estudos, pesquisas, que apontam, né, para onde as coisas caminham, uma boa parte das competências, das habilidades que a gente precisa hoje estão relacionadas com essas questões mais socioemocionais, né? É resiliência, é autoconhecimento, é a capacidade de escuta, né? De empatia. Então, são fatores que eles são muito necessários no mundo do trabalho. Não que a gente dispense, muito pelo contrário, né? Se eu não souber fazer, se eu não souber praticar, executar a minha atividade da maneira adequada, eu já estou fora de saída, né? Não estou nem discutindo esse assunto. Mas o que de fato mantém as pessoas empregadas, com boa empregabilidade, hoje está muito relacionado com essa busca constante pelo autoconhecimento e pelas competências mais emocionais, né? Primeiro resolva você com você mesmo. É você com você mesmo. Para depois você poder lidar com outros pares, com liderados, né? Com outras pessoas que estão ali dentro do ambiente de trabalho. Então, isso, sem dúvida, é uma necessidade muito latente na atualidade. E olhando por esse aspecto, Thiago, como que é essa questão da ilusão, né? Como que eu vejo? Eu vejo quase todos os dias os profissionais entrando no nosso mercado imobiliário, né, com uma ilusão de ótica completamente fora do normal, fora do comum. E aí, quando ele cai na realidade, a realidade ela é nua e crua, né? Ela é dura. Ela bate, você vai receber mais não do que sim todos os dias. E o sim, quando vier, é um mercado de cauda longa. Eu acredito que eles não estão preparados, não fizeram a pesquisa correta antes de entrar no mercado, né? Exatamente. Porque cauda longa significa um longo espaço de tempo para você fechar um contrato. Você precisa estar preparado para isso psicologicamente, né? Nem financeiramente. Financeiramente é o básico, mas o psicologicamente, às vezes, a pessoa não está pronta e aí esse interno que nós estamos falando, o autoconhecimento não está preparado, né? Exatamente. O que a gente se depara hoje no nosso escritório são problemas mais desse nível do pessoais do que do próprio capacidade mesmo. A gente sabe que o que ele sai ali do curso técnico é muito superficial.
ensinar, a gente ensina. Isso é tranquilo, né? A gente coloca ele numa imersão ali, ele vai entender sobre produto, como fazer fechamento, mas assim, a parte de nivelar expectativa é o mais difícil, né? Dele entender aonde ele entrou, de como que é o jogo, o tamanho da funciona. Assim, eu já recebi pessoas, quando você faz o processo seletivo ali, que ele pergunta, tá, mas e qual que é meu salário? Né? Então, sim, você vê que a pessoa não estudou absolutamente nada aonde ela estava entrando. E assim, aí a gente entra por algo que é fabricado, né? Vende-se muitos cursos, né? Esses mentores, essas mentorias, ele segue um case de sucesso ali na internet, um Ricardo Martins, e ali ele se inspira e ele acha que a vida dele vai ser daquele jeito, e ele acredita que o Ricardo Martins acordou daquele jeito, ganhando dinheiro, e que ele vai fazer um curso e ele vai despontar. Hoje a gente vê ali no nosso escritório, os melhores corretores são pessoas jovens, que se formaram, que entraram com essa ideia também, mas buscaram, correram atrás, fizeram um planejamento. Quando entraram ali, ainda tinham um emprego base e passou por essa organização. Fez uma transição de atividade. Não largou tudo e saiu. Então, assim, sentiu um terreno seguro primeiro para depois... Um pé em cada canoa, depois vou trocando devagar. E tem uma coisa interessante no que o Thiago fala, que a gente percebe muito lá no Senac, né? As pessoas hoje elas têm uma urgência parece que tudo é muito rápido. Então, assim, a internet, ela trouxe, obviamente, muita coisa bacana, o acesso a muita informação de qualidade, você consegue acessar conteúdo de especialistas do mundo todo, de graça. Então, isso é sensacional, né? Maravilhoso. Mas isso também traz uma falsa sensação de que a gente pode aprender qualquer coisa numa live de 1 hora, né? E as pessoas, elas têm esse falso... Você sai especialista, né? Sabe assim? Eu assisti a live e eu sou especialista. A gente está lá com a área de tecnologia, que é uma área muito demandada, com muitas vagas de emprego, né? Só que para você ser um bom desenvolvedor de sistema, cara, você tem que ralar. É muito código ali, é um curso de 1000 horas para você virar um bom desenvolvedor. E ainda vai ter que ter muita prática depois para você poder, né, virar um cara bom mesmo. E a gente vê ali, a gente vendendo curso de 4 horas. 4 horas você vira um desenvolvedor de sistema. Não vai virar. Só que isso vende uma imagem falsa. E aí muita gente cai nisso, né? E acha que faço a live de 4 horas, ponto, já posso sair fazendo as coisas. Exato. Não é assim, né? A gente sabe que precisa de muita preparação. Isso é legal você falar isso, Jô, porque em 1900 e alguma coisa atrás, eu recebi um telefonema. Vou contar aqui, Jô. Ele adora essa Eu recebi um telefonema da Jô dizendo o seguinte, eu trabalhava com consultoria, enfim, aí a Jô me ligou e falou assim, Dijan, nós estamos participando de uma licitação para o ano que vem e nós precisamos de um profissional formado em coaching. Só que isso, na época, eu falei, formado em quê? Calma, fala de novo, deixa eu anotar. Não era 1900, não, já era 2000 e alguma coisinha. 2000 e alguma coisinha. Aí eu anotei, soletra pra mim esse negócio. Eu soletrei, eu tô dando uma exagerada aqui, mas tem que pra ficar bonito o negócio. Aí anotei lá, tá bom, mas como é que funciona isso? Ah, não, é assim, vai ser assado, vamos participar da licitação, se a gente ganhar a licitação, ou seja, tem aí 1 ano pela frente. Você faz isso? Eu falei, claro. Com certeza. Nasci coach. Mas eu sempre fui isso. Você só me dá um tempo que eu preciso virar isso. A Jô falou, então se prepara. Então tá bom. Ah, e me manda um orçamento. Tá bom, tá bom. Aí eu fui lá procurar na internet, não sei o que lá, e tinha uma Sociedade Brasileira de Coach, que era uma das únicas... nessa carreira, né? Porque isso é antes do Senac, faz muito tempo. Isso é antes de tudo, né? Eu até tinha cabelo, né? Aí fui lá, procurei quanto que custa quanto tempo durar? Eu acho que era 10, 12 meses, um negócio assim. Custava tanto, passagem, fiz todo o orçamento, mandei pra Jô. Falei, Jô, se eu tiver que fazer, o custo tá aqui. Não é nem para ganhar dinheiro. Aí eu já faço a formação, tá aqui o valor, assim. Ela falou assim, se a gente fechar a licitação, ok, vamos fazer. Aí você tem 1 ano para se preparar e a gente aplica o trabalho. Tá bom, tá bom. Passou o processo, ganhamos a licitação. Aí eu ia para São Paulo, né, dona Ana? Eu ia para São Paulo, não sei em quanto tempo, fazia um monte de viagem para fazer o curso de coach, formação de coach, ou seja, era um troço longo, extenso. Aí eu tive que fazer o peer coach com alguém lá, eu de lá para cá, e não sei o quê, e a hora de trabalho tinha que atender pro bono lá, enfim. Ou seja, não era em 4 horas. Não era em 4 horas. Não foram 4 horas, foi 1 ano de trabalho. Resumindo, no final, peguei a formação, certificado na mão, atendemos lá Brasília, o processo lá todo, deu tudo certo, graças a Deus. E eu fiz o coach e foi a melhor coisa que eu fiz para mim mesmo.
Porque eu não fiz o coach para trabalhar como coach, eu fiz o coach para trabalhar como liderança nas minhas equipes. E usei todas as ferramentas em todas as equipes que eu passei. Só que aí, voltando ao assunto, não é 4 horas, né? Não dá para ser em 4 horas. Você tem que ter hora de voo, né, que é a palavra que você usou, né, Jô? Tem que ter formação, buscar. Hoje em dia a gente tem que... Nós todos estamos aprendendo o tempo todo, não é? Tanta coisa. Por isso que eu sou estagiário. Todo mundo aí passou por várias graduações, um monte de pós, e a gente está o tempo todo aprendendo coisa, porque o mundo muda todo dia, né? Então, quando a gente achar que eu estou pronto, aí que você não está pronto, né? Você não entendeu. Você não entendeu o jogo. E tem um ponto muito importante também, que é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque eu vejo muito estudante profissional, né? Verdade. Vai lá, faz um monte de curso, tem diploma a rodo. Mas a parede não coloca, cheia. A parede lotada, mas não coloca em prática. E isso, quando a gente pensa até na formação de coaching, você começou a falar, e eu me lembrei, eu tenho 4 formações de coaching. A primeira que eu fiz foi completamente diferente, nesse estilão aí. Hoje em dia, um final de semana, as pessoas estão se formando coaching. Entra na sexta, sai na segunda formado. Sai no domingo à noite, né? Segunda você foi longe demais, né? Mas é muito importante a gente aprender as coisas e colocar em prática. Eu percebo isso, né? Até na formação de recrutadores. Mas o desafio faz isso, né, Mi? Você ser desafiado. Sim. Nesse caso, que a Joa me deu um desafio, eu caí lá em Brasília, numa diretoria com 27 diretores, tendo que aplicar um módulo de trabalho que eu treinei o ano inteiro. Esse desafio também faz bem para o ser humano, Mas eu né? vou te dizer que depende, viu, Diana? Depende do perfil da pessoa. Tá. Tem pessoas que são movidas a desafio, que você fazer um desafio que nem a Jordana te fez, é um motivador danado. Com sangue nos olhos. Para outras pessoas, elas ficam extremamente desmotivadas, ansiosas, até angustiadas. trava, né? Eu sou assim, eu tenho meia, não faço. E aí, quando a gente pensa até em soft skills, quando o Thiago falava, eu vi claramente ele falando, né? A hard skills, que é a habilidade, competência técnica. Qualquer um aprende um curso, uma aula, um livro. É ensinável. Exato. Agora, as soft skills, que são as competências comportamentais, né? E ensinar para o adulto é muito mais difícil. É uma mudança de hábito, né? Até muda o nome da educação para adulto, é outra, justamente por conta disso. Você sabe que eu até me lembrei de outra história engraçada lá do Senac, na gastronomia, olha né? o que você vai falar aqui, olha o que você vai falar aqui. Não, isso não é com você, não. Mas a gente tem lá a escola de gastronomia, a gente forma muitos cozinheiros, né? Profissionais que vão atuar na cozinha. E a gente recebe direto. Como chama o nosso restaurante? O restaurante Escola Terra das Águas, deixa aqui até o convite para todos irem conhecer. Estão todos convidados, é só falar o nome da Jo lá que tá. De janta de voucher de desconto. É o primeiro e único restaurante escola do estado, né? Então a gente tem os alunos da cozinha. O melhor pudim da cidade está lá, só para avisar, tá? Nos visitem, vai ser um prazer receber a todos. Mas a gente recebe muita gente interessada em curso de chefe. Então eles querem fazer curso de chefe de cozinha. E a gente não oferece esse curso porque a gente acredita que eu não formo um chefe de cozinha na sala de aula, né? Eu formo um cozinheiro, um técnico, um gastrônomo. E aí a vivência, o dia a dia é que vai transformar ele num chefe de cozinha. Mas para explicar isso para os clientes é um desafio. Porque eles já querem chegar lá, tipo Ana Maria Braga, Masterchef, né? Aquela coisa só da parte bonita da cozinha, entende? Então isso é também a ilusão de novo, a ilusão né? de novo, né? Que a gente estava falando. Tiago, e aí você falou um assunto, partindo dessa observação que a Jo falou, essa ilusão. Aí tem um outro assunto ainda junto com isso. Nós estamos aí numa geração redes sociais, né? Que isso impacta diretamente nas redes sociais. Todas as vidas são perfeitas, ninguém tem problema, ou seja, só sucesso, né? Lá você não tem muito pouco se vê da dor, só vê da alegria. E aí, misturado com isso, a turma é esse mercado que vem chamado aí, essa nova geração que está intitulado com pouca ambição, que é a geração Z. Sim. Como é que você sente isso lá? Quantos hoje são os números de parceiros lá, de corretores que você tem na sua carteira, e quantos desses são geração Z, essa mistura, esse conflito de gerações? Esse conflito de gerações, ele está dentro do setor ali de corretores, quanto em todas as áreas ali da empresa. Então, assim, por exemplo, eu tenho na secretaria, aliás... Mas só desculpa, quantos hoje colaboradores gerais tem na FTX? Da geração Z... Não, geral, o total de... 80 colaboradores. 80, tá. Isso. E aí, de geração Z... Fora você. Quem me dera. Geração Z. Fora você e a mim. A gente vai ter aí uns 60% do time. 60%. É muita gente nova. E aí esse conflito é o dia inteiro, né? Então, assim, eu venho de uma geração onde eu precisei trabalhar bastante para conseguir o que eu tenho. Então, se eu tiver que ficar até 10 horas no escritório para fazer o negócio acontecer, eu vou ficar. E, às vezes, eu espero isso de uma pessoa que está no marketing comigo, que é excepcional, excelente, mas ela quer ter o final de semana. O final de semana, para ela, é inegociável.
né? Se eu for pagar mais para ela ficar comigo no final de semana, para ela ajudar, para ela desenvolver alguma coisa, ela não tem interesse. Por mais que... Me liga. Não, então, isso para mim em qualquer momento, isso para mim é uma grande oportunidade. Sempre foi, né? E ainda é. Mas para essa geração não é. Então, você conseguir colocar tudo... E eles são importantes, todos eles, né? As habilidades das gerações anteriores, como a minha secretária, tem uma habilidade excepcional, mas a convivência com essa diferença de gerações é muito complicado. Aí vem a parte de gestão de pessoas que... Eu falo, a nossa imobiliária, como eu acho que qualquer empresa hoje, é sobre pessoas. E esse é o grande desafio, né, Thiago? E aí? Porque a gente fazer essa junção de gerações, e a geração mais nova, ela realmente vem muito focada nela mesma, né? A minha vida, a minha experiência, eu quero ter meu tempo de qualidade com a minha família, fazer as coisas que eu gosto. Eu não quero ganhar dinheiro para trabalhar final de semana. Já a nossa geração, né? Que ótimo que estão precisando de mim. Eu tenho condições de mostrar que eu sou boa, então eu vou ter possibilidade de crescer. E os dois estão certos, né? Os dois estão certos. Então, mas quem está errado, né? Cada um no seu quadrado, né? Certo e errado. A questão é, nós, enquanto gestores, temos que ter a sabedoria de gerir tudo isso. De usar o melhor que cada um tem. Que um bom gestor, ele faz isso, né? Ele otimiza o lado bom das pessoas e ele minimiza ali o lado ruim e administra aquilo para que aquilo não seja um impacto em todo o time. Então, acho que o grande segredo é esse, é ter essa sabedoria mesmo. Mas eu costumo... Pode falar, João. Eu ia comentar que o bacana, né? É que é difícil fazer isso, mas o bacana é a gente conseguir encontrar os equilíbrios, né? Para tudo isso. Eu acho que isso é muito legal. Eu comecei a fazer yoga. Ajuda. É bom, equilíbrio. mas é verdade. A dona Ana me levou pro yoga agora, então eu tô procurando equilíbrio. Eu imagino o Djan no yoga. É sério. Não, e apaixonei. O pior que é isso, eu apaixonei, porque é um momento que eu tenho para tudo. Aí a professora lá falou assim, pensa numa palavra, eu só pensava em equilíbrio. Equilíbrio, porque é muito prato rodando, né? Sabe eu sou aquele cara do circo. Mas você tem um monte de pratinho. Você consegue esvaziar a mente? Total. Eu tentei 3 aulas, nunca consegui. Eu dormi. Eu sou o seguinte, uma vez que nós vamos gravar o podcast com o negócio. É o podcast com o negócio. Certo. Então eu fecho todas as caixinhas automaticamente. Ela fecha tudo e eu faço isso aqui. Porque também tem essa questão da disciplina, da concentração, de não... não, peraí, eu vi um negócio aqui... Eu tava brincando esses dias com a Helena, com a minha filha, né? Eu pedi um negócio pra ela, ela saiu, ela voltou. Então... Esqueceu. Né? Tipo assim, mas ela tá tudo certo. A geração dela tava lá com um monte de coisa na cabeça. Imagina se a gente for parar e desconectar em cada situação do nosso dia a dia, a gente não termina nada, é só iniciativa. Exato. O acabativo esquece, né? Mas eu ia comentar que essa coisa do equilíbrio, eu acho que ela é importante, porque acho que a nossa geração, que trabalhou muito, eu acho que construiu muita coisa... A gente também só trabalhou, né? Tem muita gente que só trabalhou. E eu acho que daí a gente deixou no segundo plano. Ou seja, nem 8 nem 80, né? Isso não é bom. A gente tem uma geração de gente estressada, depressiva, com um monte de problema de ansiedade, que não é bom. Indo pro yoga pra ver se salva. Então, acho que e essa geração nova já é o oposto, né? Tipo assim, zen, good vibe. Também não dá pra ser tão... E às vezes, Jordana, você olha o seu colaborador e você sente inveja dele. Não fala assim, porra, esse cara sente inveja, não, eu sinto raiva. Esse cara eu quero matar. 2 vezes esse ano e eu não viajei. Tô aqui ralando, né? Você vê as prioridades na vida. Thiago, me dá uma raiva. Que sacola. Você vai viajar pra quê, meu filho? Tem que trabalhar. Aprender, né? Se as gerações aprendessem juntas, né? Seria eles um pouco desse nó. E a gente aprendendo um pouco com eles também a desacelerar, entender que nem tudo é trabalho, que existem outras coisas. Aproveitando agora que você falou a palavra desacelerar, é um momento que a gente para o nosso podcast e recebe o Tomás Lanches. Que com a esfirra do Tomás quentinha, acabando de chegar. A Bia tá trabalhando agora como entregadora do Tomás Lanches. Ela que pode... Muito obrigado, Bia. Você viu? Dá uma olhada mesmo. E junto com o Tomás Lanches, a gente recebe também a água de coco, a melhor água de coco considerada por mim mesmo do Brasil, Bizzy. Uau, lá da nossa amiga Dai, tá aqui conosco. Gente. Então é um coffee break, não esfirra break. Esfirra break, não é uma água de coco break especial para vocês que são nossos convidados de hoje. Obrigada. Então desaceleramos nesse momento. Tomás Zezo, meu irmão Zezo, muito obrigado mais uma vez pela a melhor esfirra do mundo que está na nossa cidade, inovador, disruptivo. Tomás Lanche é referência no mundo inteiro como serviço, como negócio. É minha preferida de Campo Grande, viu? Né? Se fosse outra, você estava fora do podcast, já estava, como é que fala?
Na linguagem da geração Z, cancelada. Cancelada. Eu vou servir aqui vocês, fiquem à vontade. Está incluso já no valor que vocês estão pagando para estar aqui. Muito bom. Voltando a falar. Pode falar, voltando, pode continuar aí. Vocês estavam falando de uma coisa que é tão importante que eu vejo que as pessoas falam para mim assim, ai, Milena, mas você faz tanta coisa, você consegue ter foco, você consegue ser produtiva? Que às vezes eu vou me apresentar, eu sou psicóloga, eu atendo no consultório uma vez por semana, eu sou RH, né? Sou headhunter, eu tenho formação de recrutadores, né? Eu tenho especialização em autossabotagem, atendo como coach, mentor, então eu tenho algumas caixinhas. Tem vida. Tenho vida, né? E vida pessoal. E as pessoas falam, como é que você dá conta de tudo? E eu imagino que vocês também recebam muito isso, né? Não, eu não... Imagina, né? E isso que você aí. falou, Djan, é tão importante, mas passa tão batido, que é a presença. Quando você tá aqui fazendo uma coisa, você tá fazendo essa coisa. Estar, né? Estar presente. E isso, inclusive, diminui a ansiedade. Quando a gente tá aqui realmente focado no que a gente tá fazendo. Então, eu vejo que o mundo moderno, ele é maravilhoso, né? A internet, a revolução tecnológica trouxe coisas incríveis pra gente. Mas trouxe esse prejuízo também, que é da gente não estar presente no que a gente tá fazendo. Tudo muito superficial, pegando, né? Sempre muito superficial. Pegando esse gancho, Mi, aí isso é um desafio diário no meu entendimento, tá? Falando um pouco mais sério, eu faço muita coisa também, enfim, tem muitos desafios diários, mas se a gente não tiver equipe, aí às vezes a pessoa me pergunta, Djan, qual que é o segredo? É ter equipe. Exato. Enquanto eu estou sentado aqui, eu tenho uma equipe lá na construtora, lá na Saraiva de Resende, tocando o negócio está andando. Então, parte muito do princípio de visão global, você trabalhar mais a visão macro e deixar de centralizar. Porque o líder centralizador, ele não faz nada. Não vai longe. Não consegue fazer, porque não dá conta. Então, quando eu chego aqui, tem uma equipe aqui, o Matheus, o Og, a estrutura da Talk, ou seja, está tudo pronto, a Bia, a Ana, ou seja, é tudo pensado por um monte de gente, não existe nada que se faça sozinho nesse mundo de hoje, por mais tecnologia que tenha. Sim. E você sabe, Djan, que é bem isso mesmo, né? Eu também sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar. Trabalhar sempre foi um prazer para mim, verdade, não foi um problema. O trabalho é uma doença que a gente adorando, sofre. exatamente. Quero saber qual que é a vacina, entendeu? Dá vacina para isso. Mas eu adoro, sempre gostei muito e continuo com esse mesmo sentimento. Mas depois da chegada da Valentina, né, da minha filha de 6 anos, vai fazer 7 agora. Aquilo é um furacão. Uma figura, meu furacãozinho, que eu planejei para ser mãe, fiz todo um processo. Eu mudei. Veio um trocinho completamente... Planejei tudo de outro jeito. Mas enfim, eu mudei muito meu jeito de encarar, assim, a vida, o trabalho, né? E as duas coisas que eu passei a fazer que para mim foram muito importantes. Primeiro, um bom planejamento e não procrastinar. Então, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo do melhor jeito, sem focar em outra coisa, sem ficar olhando para o WhatsApp, sem, né, gastar tempo com outra coisa. E a outra questão é a rede de apoio, né? Essa semana eu vi alguém falando uma coisa assim que, você falar que todo mundo tem 24 horas. Não é verdade. Se você tem 24 horas, você tem que fazer tudo. Cuidar da casa, do filho, do trabalho, do marido. Você não tem a mesma 24 horas que alguém que tem uma secretária, que tem uma boa equipe, que não é, né? É diferente. Então, uma boa rede de apoio, eu acho que ela é fundamental para a gente conseguir ter saúde mental e todo mundo poder fazer, né, o seu melhor e dar o seu melhor, né? Esse é o segredo de tudo, porque passou o tempo da gente, eu faço tudo, né? E aí, até nós estamos falando, brincando, nosso tema de hoje, faça você mesmo. Algumas coisas eu tenho que fazer, a decisão sempre vai ser, no final, sempre vai ser minha, né? Quanto líder do processo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O líder, ele acompanha, né? Ele delega, ele supervisiona. Na visão de vocês, o líder, ele precisa saber fazer? Na minha, sim. Pelo menos, assim, de uma forma superficial, genérica. Não precisa ser tão especialista, porque, por exemplo, um gestor geral, ele não vai ser tão especialista, às vezes, em TI. Às vezes ele é mais administrativo, mais financeiro. Mas como que ele vai delegar e acompanhar? Porque aí você não pode delargar, né? Exato. Porque delargar, você vira as costas e não acompanha. Como que você vai, de fato, delegar e acompanhar se você nem sabe do que se trata? Hoje eu tenho líderes que eles têm a ideia de que o líder eu só mando. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Mas na hora que alguma coisa acontece e alguém trava ali, o cara não sabe fazer. Né? Aí ele precisa contratar uma assessoria, contratar um treinador para ajudar, porque o processo mesmo ele não sabe. Né? Já é de uma geração diferente da nossa, que é o quê? Só comando. E, na verdade, quando você sabe, você fica muito mais tranquilo. Até para comandar é mais fácil. Para comandar, para ensinar, para ajustar, né? A rota ali é necessário. Eu também acho que se a gente sabe, a gente consegue fazer uma liderança melhor. Peraí, né? Tem uma opinião ali de fora do nosso podcast. Qual é a opinião?
É pessoal, eu também acho. Eu até Isso é comportamento, sobre isso. não é geração. Eu suspeitei que fosse mesmo. Nós precisamos conversar Então, sobre isso. eu tenho um entendimento, Mi, e aí você me corrige, porque você é a professora do podcast hoje. A minha professora de hoje, o que eu tenho entendimento é o seguinte. Quando a gente fala sobre geração Z, né, a gente tem o entendimento que a geração Z é isso, é aquilo, e não querem muito, e são mimimi, não sei o quê. Eu não ligo isso a uma geração. Eu falo isso sempre, tenho falado isso cada vez mais. Eu acho que é um comportamento. Sim. Né? Então, esse comportamento, eu vejo vários amigos com mais de 40 com o mesmo comportamento. Hoje, cada vez mais, eu não sei onde que eu vou, para quem que eu sou, não quero isso. Se você fala uma palavra diferente, já se sente ofendido. Então, assim, esse comportamento não está ligado a uma geração, porque tem muita gente da geração Z que arrebenta. Sim, sem dúvida. Tem geração Z só na data de nascimento, mas a cabeça é uma cabeça ativa normal, como qualquer uma outra, como qualquer um, nós temos a oportunidade. Só que eu vejo que é muito criação. Exato, e aí tá eu ia dentro falar de o casa, ambiente. dentro de casa. Isso não tem como aprender na escola. O comportamento é dentro de casa. Isso é Então, e aí, ambiência, né, Jair? É sobre isso. Esses dias eu estava entrevistando uma pessoa para um processo seletivo. Ela tem uns 40 e poucos anos e já tem filho de 18, 20 e poucos anos. Ela teve filho bem nova. E ela estava falando, cedo. meu filho... começou cedo. E ela, meu filho tá no exército, o outro já tá se formando, trabalhando com isso, com aquilo. Tudo de 20 e poucos anos, 18 anos. Eu falei para ela, parabéns, né? Resolvido. Hoje em dia, né? Parabéns por ter criado seus filhos dessa maneira. Então, por isso que eu sempre falo, isso é ambiência. Sabe aquela velha frase, né? Olha 5 pessoas que estão à sua volta, né? Com quem que você anda... É por isso que eu chamei vocês, para subir a minha média. E aí você... E é exemplo, né, Djan? Se você vê seu pai reclamando do trabalho, infeliz, insatisfeito... Ó vida, ó azar. Doido para chegar sexta-feira e odiando a segunda, qual que é o exemplo que você vai crescer? Agora, se você olha seu pai, né, sua mãe, seus irmãos crescendo, desenvolvendo, né, todo mundo tem os desafios no trabalho. Por mais que a gente seja apaixonado pelo que a gente faz, tem aquelas coisinhas que você faz, respira fundo e vai. É normal. Mas o que você está passando para as pessoas, principalmente para quem tem filhos, né? Filhos, sobrinhos. Filhos, para os liderados, para os seus colaboradores. Exato. E é um desafio porque, na verdade, eu concordo, eu acho que o ambiente, ele tem um papel muito importante na maneira como a gente se comporta, né? E acho que na infância, na juventude, ali, esse impacto, ele é muito relevante para a vida adulta, né? Depois. Mas é fato também que a gente tem hoje uma sociedade muito diferente da que nós vivemos, né? Assim, famílias com outras estruturas, a mãe que trabalha fora, muitos casos de divórcio, então filhos que crescem sem a referência das duas pessoas. Isso tudo traz impactos. Então tem uma questão de comportamento, mas tem uma questão também do momento por isso atual. Aí, né? Você é um exemplo, eu fui né? bem impactado. Eu sou filha de pais separados, meus pais separados, eu tinha 4 anos e minha mãe trabalhou mas você fora a vida concorda que isso inteira. cresceu muito, não, né? Volume hoje não, completamente hoje é mais, claro que a gente hoje teve comum. casos assim, mas hoje essa é a regra, né? A exceção é que é o contrário. Então isso traz mudanças, Daqui né? um dia vão lançar prêmios para quem está casado. Prêmio, mesmo, né? não tem prêmio de não sei quantos anos de carreira na empresa. Em vez de comemorar a boda, a gente ganhar um prêmio. Pronto, toma um prêmio por ser um ótimo marido como você é. Isso aí. E fora as questões... Se a gente... Ótima esposa, né? Olha a cara da dona. Sem falar das populações mais vulneráveis, né? Que aí você trabalha, a gente no Senac lida muito com o público mais vulnerável. Eles são a maioria, né? Jô, falando do Senac hoje, você tem... Obviamente que o Senac oferece uma diversidade de cursos, formação, não sei o quê. Você tem mais ou menos um número, uma ideia de quantos cursos vagos tem e as pessoas não aproveitam as oportunidades, gratuito principalmente? É muito desafiador. A gente tem muitas ofertas hoje em várias áreas, né? Área de saúde, de beleza, de tecnologia, de varejo, de comércio. Tá lá, à disposição. Gastronomia, turismo. Praticamente toda a nossa oferta hoje tem vagas gratuitas e vagas comercializadas, quase 100% das turmas. E tem sido muito desafiador encontrar as pessoas, né? Olha. E tem a ver com o momento do Estado. Sim. O Estado está muito pujante, né? Pouca gente desempregada, estamos numa situação de pleno emprego. Então, a gente tem ido muito mais nas periferias, buscado outros públicos porque não acessam o Senac naturalmente e que a gente acha que uma parte da mão de obra que a gente não acha, né, que a gente não encontra, ela está nesses lugares e que muitas vezes não consegue ter acesso à informação de qualidade, a uma formação de qualidade e não saber o que está acontecendo. Mas eu te perguntei isso justamente para dizer para aquelas pessoas que estão trabalhando também. Porque assim, Com se certeza. você... Uma coisa que eu aprendi, Thiago, se você está trabalhando, você tem a sua profissão,
talvez ir por um Senac hoje, buscar um outro conhecimento, abrir um leque completamente diferente daquilo que você faz no seu dia a dia, eu acho que isso agrega muito, ajuda muito. Isso tem sido muito comum, inclusive. É legal isso, né? Porque você sai da sua área de conforto. Tem 3 áreas que a gente vê isso acontecer muito: na saúde, na tecnologia e na gastronomia. A gente tem uma galera assim, 40 a mais, que busca, assim, eu sei lá, sou psicóloga, eu sou economista, eu sou outra coisa e quero mudar de carreira, entendeu? Aí faço um curso, né? Mas eu diria, Jô, nem mudar, né? Para agregar. Exatamente, porque aprender é sempre necessário, né? Então a gente tem muitos programas de aperfeiçoamento também para todo mundo, né? Para aprender sobre novas tecnologias, sobre novas habilidades emocionais, sobre, né? Então tem muita coisa para todo mundo, né? Algo legal. Eu preciso falar. Daiane, minha amiga Bizi, estamos aqui com a água de coco Bizi agora, vamos experimentar. Eu vou abrir para você aqui, amigo. Uma delícia, né? Vou abrir para você. Eu já quase terminei. Tem mais aí. Ela mandou uma carreta por podcast, ela mandou uma carreta. A gente para aqui na frente, a carreta. Posso aproveitar e fazer o convite para nossa missão? Aproveitando aqui a água de coco? Já vamos falar dele. Calma aí, já vamos falar daqui a pouquinho. Eu falei da Daiane, lembrei. Não, mas não esquece não, porque nós temos que falar. Tá bom. Falando só dessa questão da questão a profissão a mais, o sair da caixa, né? Buscar essa outra segunda atividade, né? A outra atividade, mas não é por atividade, mas para que ela trabalhe o seu cérebro, para tirar você do núcleo, da bomba, do centro, que é o seu trabalho. Eu uso muito isso. Quando eu saio de uma atividade e vou para outra, isso me oxigena e me traz conhecimento, traz inovação, traz visão para minha atividade principal, que no caso, construtora Saraiva de Resende. Mas quando eu saio e saio do furacão, olho de fora, isso facilita muito. Então, usar o Senac como uma alternativa para isso, eu acho que é aprender coisa nova, abrir a mente. E até para quando você volta, né? Assim, quando você volta para o seu principal, você já volta diferente, porque... Com essa visão, oxigenado, né? Com mais possibilidades, com novas ideias. Uma coisa que eu faço muito é modelar outros negócios, né? Dentro do meu negócio, né? Então eu penso, o que é a área da beleza? O que é a área de imobiliária? Né? O que estão fazendo? E aí eu penso naquela estrutura e trago para o meu negócio. Então, trazendo isso para quem trabalha, né? Para quem é CLT, você vai para outra atividade. O que eu posso trazer dessa atividade para acrescentar mais ainda? Isso é super importante, né? Só que você só consegue fazer isso quando você exercita a presença, que é o que a gente estava falando há pouco. Estar de verdade nos lugares, né? E isso faz muita diferença. Milena, só para completar o que você falou, eu acho muito legal quando você começa a olhar, buscar para dentro do seu negócio referências de outros segmentos. Quando a gente trouxe para dentro da FTX o modelo de divisão de comissionamento, tanto para os gestores quanto para os sócios, para quem vendeu, para quem captou, a gente trouxe de um modelo de fábrica no Japão. Legal. De fábrica. Né? Então, assim, totalmente diferente do que outra pessoa ia procurar. Ia procurar normalmente o quê? Num modelo de mercado imobiliário, de São Paulo no máximo, né? Então, quando você vai para outros lugares, aí que eu acho que é inovação, né? Porque aí você está realmente saindo daquele núcleo ali, buscando, e é algo que deu muito certo para nós. E o que a gente procura só onde é óbvio, né? O que é inovação no mercado de trabalho, Mi? É você pensar fora da caixa. Obrigado. É você pensar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Porque se você não está tendo resultado de uma forma, daquela forma que você está tentando, se você continuar fazendo aquilo, você vai continuar sem resultado. Então, a inovação é em coisa simples, já. As pessoas querem inventar roda. Mas hoje em dia você vê muita gente sem fazer o arroz com feijão bem feito. As pessoas querem fazer o estrogonofe sem fazer o arroz com feijão bem feito. Falar em estrogonofe, nós comemos estrogonofe esses dias, maravilhoso. Minha comida predileta. Lá do Viva Vida, da nossa amiga do Viva Vida. Eu não sei se era estrogonofe aquilo, mas eu acho que era, tava muito bom. Não sei se era estrogonofe, é ótimo. Mas eu acho que era. É que tem os nomes, né? Estrogonofe, o bobó... Não é estrogonofe, porque é o bobó de galinha que é estrogonofe. Tirando a brincadeira e falando sério, esse fazer o arroz com feijão bem feito, Jô, por que tá cada vez mais difícil? Eu acho que precisa inventar, eu acho que em parte é porque esse excesso de informação que a gente fica consumindo o tempo todo atrapalha. Nos dá uma sensação de que a gente tem que ser disruptivo o tempo todo, né? E isso não é real, a gente não é disruptivo o tempo todo. A gente tem que fazer bem feito dia a dia para eu conseguir pensar em maneiras de fazer inovação. Pode ser que vez ou outra eu consiga
fazer alguma coisa mais interessante, mais incrível. Talvez passe a vida e não faça. E isso não é um problema, né? Então, eu acho que tem você falou antes, né? A rede social que traz essa coisa do novo, do belo, do perfeito. Só tem, traz pra gente uma sensação de que, assim, se eu não for incrível, se eu não falar difícil, se não tá bom. Né? Então, não é isso. Né? Acho que a gente tem que ser capaz de fazer o que a gente se propôs a fazer da melhor maneira, com presença, com busca de conhecimento constante, com evolução contínua. E isso nos faz um bom profissional. E consequentemente, né? Eu posso dizer, Jô, que grande parte do nosso sucesso profissional, e aí eu estou falando de nós dois, eu posso dizer que a gente tenha sucesso, porque o meu sucesso é o meu, né? Eu considero o meu sucesso. Eu é que caracterizo ele, né? Cada um tem o seu sucesso, né? Tem gente que só vai ter sucesso lá no final. Eu tenho sucesso na jornada. Você tem que aproveitar isso, você tem que curtir isso, né? Com certeza. E isso é presença também, né? Senão fica só na esperança, né? Quando sexta-feira chegar, eu vou ser feliz, né? Quando o mês que vem chegar, você feliz. Quando as férias chegar, você feliz. E você deixa de viver o resto. Jornada, chega o fim da vida e você não foi feliz. Então, eu comemoro todo dia o que tiver que fazer. O melhor da festa é a preparação da festa. Não é? Exatamente. Não é o dia, né? Nós estávamos indo numa viagem, fomos num compromisso lá em Newark esses dias. Aí, no meio do caminho, voltando pra cá, ela falou assim, vamos pra Bonito? Eu falei, não, mas como vamos pra Bonito? Não tem mala, não sei o que. Ela falou, não, lá tem loja de roupa. Olha que legal. Saímos de Newark, em vez de vir embora no sábado de manhã, fomos pra Bonito, direto pra farmácia, Hering, comprar cueca, comprar short, camiseta. Chegamos no hotel, o cara falou assim, cadê as malas do senhor? Falei, tá aqui, uma sacola da farmácia e uma da Hering. É isso. E quantas vezes na vida você se permite fazer isso? Né? A geração Z faz isso. Toda hora. Então, só faz que a gente tem a aprender com eles. Então, mas isso eu acho que a gente precisa copiar deles um pouco mais. Só que eu só não tenho coragem. Mas a Ana te fez o convite, você ainda resistiu, né? Muito. Eu falei, não, mas como assim, não sei o quê, tá bom. Foi questão de 15 segundos. Foi rápido. Difícil, foi. Você que não topa. Na verdade, não foi um convite. Ela falou, você está com vontade. E eu conheço Dona Ana. Quando ela fala, foi já uma afirmação, entendeu? Falando em buscar novos conhecimentos, em buscar novas visões de negócio, buscar crescimento, algo que é fundamental chama-se missão. As missões técnicas, as missões de conhecimento que o Senac, que a FEComércio, com o apoio do Sebrae promovem, elas estão cada vez mais fortes, Jô. A gente está lá, eu estou lá, né, desde o início, aprendendo com vocês. Faz diferença, né? Esse olhar de ir lá fora, buscar informação, trazer para dentro do nosso negócio. Exato. Inclusive, como é que elas funcionam? Nessa busca, né, que a gente tem no Senac de tentar contribuir com a formação, desenvolvimento de todos os públicos, né? De quem está começando na carreira, de quem está buscando se aperfeiçoar e para quem já tem uma carreira mais estabilizada, é um gestor, é um executivo, é um empresário e também precisa buscar constantemente, a gente tem que modelar coisas diferentes, né? Talvez seja mais difícil colocar um executivo numa sala de aula por mais tempo, para poder fazer ali um curso mais longo. Então, a gente modelou as missões um pouco nessa direção, né? Estamos iniciando para a 3ª edição. Lembrando, né, Jô, que isso não começou agora, tem 10 anos que nós começamos isso lá. Tem 10 anos. Isso, a gente fez lá há uma década atrás, em parceria com Santa Catarina, né? A gente fez um trabalho conjunto eu tô falando isso porque às vezes a pessoa fala, não, mas isso é agora, né? São 10 anos. E a gente participou de várias, né? Ao longo desse tempo, a gente teve a oportunidade de participar de algumas para poder entender o formato, o que funcionava melhor, para poder o que fazer dava a certo, própria. Para a gente poder modelar uma coisa que fizesse sentido para o nosso mercado e que contribuísse com o desenvolvimento. Muita gente às vezes, porque eu vou para Nova York, vou passear. Nada disso. Até teve um participante dizendo, falou assim, Jordana, ano que vem foi maravilhoso, tudo ótimo, mas você podia deixar mais tempo livre, né? Falei, não, mas você quer passear, você vem passear em Nova York, não é na missão que você vai passear. E não dá tempo de fazer tudo. A programação ela é muito intensa. Se eu tiver que comprar tênis com REC, então, aí você esquece, aí acaba a agenda. Mas a gente modelou, então, uma missão nacional e uma missão internacional de varejo, né? O foco está em varejo de comércio e serviço. No Brasil, ela acontece em São Paulo, em Nova York, e a internacional acontece em Nova York. A gente associou a um grande evento, né? Então, no Brasil, a gente faz isso em associação com a Latam Retail Show, que é o maior congresso de varejo da América Latina. E em Nova York, a gente faz em associação com a NRF Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. Né? Então, a gente organiza um grupo, né, que vai participar do congresso. Depois, a gente faz 2 dias de visitas técnicas, justamente com esse objetivo, Thiago, de poder conhecer negócios que já têm ali inspirações, já têm novos processos e que possam inspirar os nossos negócios aqui no Mato Grosso do Sul. Precisamos gastar um tempo com isso. A visita técnica desse ano, quando nós chegamos lá no primeiro dia de visita técnica, na primeira visita técnica, foi uma pancada em todo mundo. Nós fomos lá no grupo de hospitalidade. No grupo de hospitalidade. Uhum. E a palestra do CEO, né, do Richard, né? Do CEO.
Ali já, no meu entendimento, já podia encerrar a conversa, não precisava mais visita técnica nenhuma, porque você sai de 3 dias, né, Jô? A gente sai de 3 dias de congresso, muito palestra, congresso, muito palestra lá, assunto, mas agora caiu na prática, dentro da empresa dele, ele com 1 hora de palestra que ele deu só pra gente, pro nosso grupo, fechado, aquilo deu ele resetou meu cérebro. Eu falei assim, caraca, o que eu tô fazendo? Então você tem que repensar tudo em uma visita. E nós fizemos várias, pelo menos sei lá, acho que 8, né? Em 8 Nova ou York, 9. 8, aqui no Brasil, acho que foram 9. Mas isso é encantador, porque você olha uma visão e o cara tá com a mesma visão que você tem, mas você não sabia que era essa visão. Sabe aquele negócio? Você descobre assim, era isso que eu tava querendo entender e não tava fazendo sentido. A gente visitou um dos maiores grupos de hospitalidade, né, dos Estados Unidos, e a gente Ou teve maior, né, a João? Acho que é o maior. oportunidade de conversar com um dos CEOs, um dos criadores do grupo, inclusive, né? Tá lá há décadas, enfim. Depois nós tivemos um almoço, E depois né? a gente foi almoçar em uma das unidades dele para poder viver a experiência do que ele nos contou na palestra, né? Que ele falou um pouco sobre o modelo de negócio, o que rege o modelo de negócio do grupo. E eles têm negócios muito diferentes, desde restaurantes de alta gastronomia até sanduíche, né? Então, até tem o uma Shake variabilidade, Shack. até o Shake Shack, exatamente. Então, a variabilidade Que de para negócios mim é alta enorme, né? gastronomia, o Shake Shack. Vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Mas o que é bacana nas visitas é um pouco do que o Thiago falou, porque às vezes a gente recebe a pergunta assim de quem quer participar, mas eu sou do segmento supermercado. Vai ter visita para supermercado? Claro que a gente tenta modelar para garantir que os participantes se sintam atendidos e que a gente visite negócios associados. Mas o legal é você ver outros Mas não é sobre negócios. isso, né? Porque Não eu é sobre aprendo isso, sobre supermercado visitando farmácia, visitando outra coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que a gente essa abertura de mente para poder Aquele conhecer pet coisa shop nova. que nós visitamos A lá, gente se você pet olhar com o olhar de walk, supermercado, você aprende um monte Tá de louco. coisa sobre layout de loja, sobre modelo de negócio. Então, isso eu acho que é muito bacana. E o mais legal, né, Djan, é que a gente vai com 2 especialistas de varejo. A gente sai com o grupo com um guiamento especializado e personalizado. E eles já fazem antes essa curadoria, É. todo o trabalho de investigar o que está em alta, o que abriu que vale a pena conhecer. Ou abrir no né? mercado para nós, às vezes nós Também. somos os primeiros a quando passar a por gente aquele conhece segmento. primeiro. Então, que é o Caio Camargo e o Fred Alecrim, eles são referências no Brasil hoje, no segmento de varejo, e nos acompanham, né, fazem toda a modelagem conosco, a curadoria, e nos acompanham durante a viagem, fazendo, inclusive, 2 wrap-ups, né, que são aqueles bate-papos para a gente poder fechar conhecimento, consolidar conhecimento. Então, tem sido realmente uma grande experiência. Eu faço o convite, que a gente está com as inscrições abertas, as vagas são limitadas. No site, aonde que acessa, Ju? ms.senac.br/missões técnicas. Vamos colocar aí embaixo, Matheus, Isso. coloca para mim lá os GC depois, tá? MS, Senac. ms.senac.br/missões técnicas. Lá Vamos tem colocar. os vídeos das missões anteriores, tem um pouco de informação sobre as datas e tem o link de inscrição e a possibilidade do subsídio, né? A gente conta com um grande parceiro, as missões são organizadas pelo Senac e pela FEComércio, e o Sebrae é um grande parceiro, né? Então, as micro e pequenas empresas que se enquadram no perfil lá que o Sebrae associa, elas têm 50% de subsídio para participar. E os né? bastidores, nós podemos falar dos bastidores, não? Melhor não. Vamos combinar de que parte. Depende. Não vou nem falar dos warpaps nas limusines, não vou nem falar disso aí. Porque colocam 20 pessoas numa limusine que cabe 10, não tem como dar certo. É brasileiro fazendo brasileirice, como diz a Amanda, né? Também que economizar. Tiago, pra gente, nós estamos encaminhando o seu recado, a sua fala final. Qual que é o recado que você pode deixar para esses profissionais que entendem, estão no mercado, aqueles que querem entrar no mercado? Você, como uma das referências hoje no mercado, qual é a sua mensagem final? É que estude bastante. Estudar antes de... Nunca pare de estudar, né? Nunca pare de estudar e até no momento que for fazer essa transição ou pensar em mudar, esteja seguro do que você está fazendo, e a segurança você só vai ter se você estudar aquilo, se você parar para entender, conversar com alguém que já está ali, como que foi, qual que é o processo, né, para saber se você vai conseguir aproveitar esse processo. Porque se você só passar por ele ali, é muito difícil. Então, assim, aproveitar do começo ao fim. Existem possibilidades incríveis. No nosso segmento é um setor que cresce a cada dia, aqui dentro da nossa cidade, mas você precisa, como qualquer coisa, você precisa saber onde você está entrando, né? E o que você vai encarar ali para você ter sucesso. Ou seja, preparo, né? Muito. Se prepara. Para qualquer, como não é uma profissão diferente de qualquer outra, que tem que ter um preparo, tem que ter uma adaptação. Você está mudando de vida, né? Eu tive a oportunidade de palestrar ano passado, ano passado lá na convenção da FTX. Esse ano já teve outra convenção, ou seja, todos os anos é um diferencial da FTX fazer a convenção para os colaboradores. Eu estive lá palestrando no ano passado, foi sensacional.
o time, a visão de negócio, estar, o grupo, o ambiente muito bem trabalhado. Parabéns pelo trabalho. A FTX é uma das parceiras da consultora Saraiva de Resende e também uma das desbravadoras do nosso Jardim Veraneio lá da nova cidade, né? Da Nova Campo Grande. Isso. Também tem isso. Era bom, eu precisava falar sobre isso porque é uma referência e a gente precisa mostrar isso como o Senac é referência nessa educação para o nosso estado. Doutora Mi, e aí, para a gente finalizar? Vou complementar o que vocês estão falando do planejamento, da importância de planejar com a ação. Porque o planejamento... Tira do papel, né? Tirar do papel. O que mata muita gente é ficar no, depois, deixa para depois vira nunca. Então, se a gente não entra em ação, é claro que a gente não vai ter uma ação sem preparação, né? Mas uma vez preparado, é importante você dar o primeiro passo. E aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Então, não adianta, porque aí o modo perfeccionista, muitas vezes, ele vem. Eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Então, o perfeccionismo, nessa hora, ele mata. Isso não quer dizer fazer as coisas com pouca qualidade. Então, aí volta na palavra equilíbrio, Mi. Sem dúvida. Né? Achar esse... Sem dúvida. O equilíbrio entre você estar aprendendo e começar a entrar no jogo para poder aprender mais. Tá, mas eu quero te perguntar uma outra coisa. Vamos lá. Quando a gente fala em entrar no modo ação, eu preciso de concentração. Sim. Eu preciso de foco. atitude. Né? Eu vou ter que levantar a bunda da cadeira, literalmente, e fazer. Né? Por que é tão difícil isso? Por que a gente está cada vez mais tendo dificuldades em encontrar profissionais com esse modo operante? Porque os desafios aparecem, né, Djan? Então, assim, às vezes as pessoas têm aquela visão do mundo perfeito, só que quando elas vão para o campo de batalha, elas entendem que nenhum planejamento sobreviveu ao campo de batalha. Então, os desafios surgem. É fácil lidar com o desafio? Não. Então, nem todo mundo está preparado. Eu falei há pouco sobre resiliência, da importância da gente enfrentar as coisas, lidou ali com a dificuldade de você, né, respira fundo e volta. Então, nem todo mundo, essa geração, né, talvez, e algumas pessoas da geração anterior, mas nos últimos anos, as pessoas estão muito mais... Tem os juízes da internet agora, né? Então, qualquer coisa que você fale, ou que você se coloque ali, coloca a tua... Opinião. A sua opinião, às vezes você é atacado. Então, é difícil ser atacado. É difícil você entrar num movimento e não dar certo. Então, nem todo mundo está preparado. Por isso que eu falo da importância da presença, do autoconhecimento, porque aí você tem muito mais facilidade de lidar com esses desafios. E lembrar, acho que para você poder entrar em ação, todo mundo tem que lembrar que nem todo dia é dia de sol lá fora. Para mim, para você e para todo mundo. E a grande questão é a gente lidar com as dificuldades, que uma vez que a gente enfrenta elas, tem um caminho lindo lá na frente. Lá a gente acha o arco-íris. Então, lembrar disso. E o arco-íris, como é que fala? Tem uma frase que é legal, né? O sol é para todos, mas a sombra não é para qualquer um. Né? Então, assim, para estar... Você tem que plantar árvore. Sombra não é para qualquer um. Então, tio, para ter sombra... Né? No meu caso, que não tem nem cabelo, a sombra é fundamental que ela esteja lá no fim do caminho lá, ou no início do novo caminho, né? Porque é a mesma coisa, acaba nunca parando. Esse foi o nosso podcast com negócios, diferente do Visão de Negócios, Jordana, entendeu? Agora, né? Tá claro aprendi agora. Aprendemos juntos. Visão de Negócios lá. Hã? A Jo falou, finalizar, Jo, tá, a minha direção... Obrigado, ali tá, Ana, obrigado. A minha direção tá dizendo para você fazer o final fora... Eu entendi que a missão era o final. Mas agora fecha... Tá bom, muito bom. Eu acho que eu vou juntar a fala do Thiago com a fala da outra menina. Ficar por último é legal. É legal porque junta tudo, não precisa falar muita coisa. Mas eu acho que a gente tem um mundo de muitas possibilidades. Acho que a gente está vivendo um momento de abundância de oportunidades. E acho que o recado que a gente tem que deixar, especialmente para a juventude que está chegando, né, a galera que está começando, enfim, é que precisa se colocar nesse caminho de planejamento, de ação, de estudo, porque é assim que vai dar certo. Não termina nunca. Não tem milagre. E ele não termina nunca, exatamente. Diferente de antigamente, que a gente fazia um curso e para o resto da vida você ficava trabalhando com aquilo, já não é assim para nossa geração, né? Então, tanto que a gente teve que fazer para conseguir estar aqui e vamos ter que continuar fazendo adiante. Então, para quem está começando, é ainda mais desafiador, mas existem muitas possibilidades. Então, eu acho que fica aqui essa mensagem, né? De que acho que a gente tem um mundo pela frente, com planejamento, com ação, com estudo, acho que a gente consegue. Qualquer um consegue
o caminho que quiser trilhar, né? E o que quiser buscar aí no seu futuro. Sensacional. Esse foi, então, oficialmente agora depois de corrigida a minha falha, o podcast com negócio falando sobre faça você mesmo, porque o mercado de trabalho está em completa transformação. Tive aqui comigo a honra e o prazer de receber a doutora Milena Mendonça, doutora Jordana Duenha e doutor Tiago Normando falando sobre esse tema, debatendo sobre isso. Para quem quiser, siga nas redes sociais essa turma toda que está aqui comigo, Senac, FTX, doutora Milena falando, tem cursos também à disposição, né, Mi? Sim. E eu queria dizer algo que é fundamental, não para, mantenha-se em movimento. O movimento te traz conhecimento, te traz inovação, te traz visão. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Não, eu posso estar em movimento passeando, por exemplo. Você pode estar criando no seu modo férias, mas esteja em movimento, sempre pensando em como melhorar e em como evoluir. Esse foi mais um podcast com negócio, pensando em você, em como evoluir junto com você e junto conosco, que somos todos estagiários no fim do dia. Um abraço a todos e até a próxima edição do nosso podcast com negócio, direto aqui da Talk, podcasts inteligentes feito para você.